Trauma. O trauma é uma palavra que carrega muito peso e que significa em si uma ferida, uma marca. E lidar com traumas, seja eles quais forem, é uma tarefa muito difícil, então quem passou por um trauma sabe como é complicado o processo de superar, sabe o quanto é penoso e doloroso, ou até mesmo uma pessoa que convive ou que já conviveu com alguém que tenha passado por algum trauma do passado e ficou com sequelas, né, entende um pouco o peso que essa palavra carrega em si. E é sobre isso que eu vim falar com vocês. O tema do vídeo de hoje é sobre traumas. Se você não me conhece, eu sou a Gabriela, e se você é novo ou nova aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. O que é o trauma? O trauma é uma resposta emocional a alguma situação que deixou marcas ou feridas na memória da pessoa e no conceito de identidade dela. Ela pode sentir uma série de sentimentos negativos, emoções negativas após o acontecimento ou a longo prazo. Como consequência de um trauma, muitas pessoas tendem a desenvolver mania de perseguição, que é acreditar que as pessoas querem lhe fazer mal e que em algum momento alguma coisa de ruim vai acontecer com elas, e outras optam por se afastar das relações interpessoais, evitar ou também de se isolar do convívio social com as pessoas. Trauma é a mesma coisa que um evento traumático? A resposta é não, porque situações traumáticas como a descoberta de uma doença séria, assalto, abusos e dentre outros exemplos, tem indivíduos que passam por esses momentos traumatizantes e não adquirem um trauma em si. Então, tudo vai depender de como que a pessoa vai reagir diante desse acontecimento trágico ou desse acontecimento chocante para ela negativamente. Então, o trauma e o evento traumático não são a mesma coisa, porque há indivíduos que podem passar por algum momento traumatizante, como, por exemplo, um acidente natural, um desastre natural, e não necessariamente ficar traumatizado com aquilo, conseguir viver e superar aquela situação triste, né? Vamos supor que você vê alguém morrendo na sua frente, você vai pra guerra e vê alguém morrendo do seu lado, assim. Você pode criar um trauma com aquilo, mas há pessoas que não conseguem superar, sabe? Esse evento traumático. Então, o trauma não é a mesma coisa que um evento traumático. O evento traumático choca negativamente o indivíduo, mas tudo vai depender de como que o indivíduo vai reagir com aquilo. Então, ele pode ou não gerar um trauma. Portanto, é algo bem subjetivo. Casos que podem gerar um trauma psicológico. Os principais traumas podem ser vivenciados na infância e são os seguintes, eu vou falar para vocês. O primeiro, traumas de rejeições, trauma de abuso, de violência, de condição física ou até mesmo de morte ou separação. Ou seja, as crianças que passam por lares na infância de rejeições, de negligência, de amor e carinho dos seus cuidadores, pode futuramente gerar um trauma de que as pessoas sempre vão abandoná-la, ou seja, ficar com aquilo marcado. E aí, se ela sofre essa certa rejeição, essa negligência na infância, ela tende a desenvolver essa concepção de que as pessoas sempre vão deixá-la, que as pessoas não vão se importar com ela, de que ela é uma pessoa inválida, que ela não tem valor algum. Então, por isso que é importante atentar para a infância, para a criação das crianças, porque é um momento de vida que elas começam a criar as primeiras perspectivas de vida. Então, se elas criam um pensamento de que ninguém se importa com elas, de que ninguém cuida delas, ela pode crescer com essas sequelas e chegar na fase adulta com esse pensamento, entende? Esse pensamento super negativo. Também tem traumas relacionados a formas de abuso, que é a pessoa até mesmo futuramente não conseguir se relacionar com outras pessoas por abuso sexual, ou até mesmo abuso de poder, abuso psicológico e outros exemplos relacionados a essas formas de abuso. Temos também traumas relacionados à violência, tanto verbal quanto física. Se uma criança cresceu em um lar que ela sempre foi criticada, os cuidadores ou os familiares sempre estiveram falando que ela não sabe fazer nada, que ela não presta, que ela é uma pessoa burra, que ela não pensa, essa criança pode crescer com esse trauma de que ela não é boa o suficiente, de que ela é um nada na sociedade. Isso é muito sério. Também, como eu falei para vocês, traumas de condições físicas ou de mortes e separações. Separações quando os pais são separados, né? Isso pode gerar um trauma na criança. Então, os principais traumas de uma pessoa
são na infância. Então é importante atentar para isso. Não quer dizer que você não possa sofrer nenhum trauma na vida adulta, mas os principais são na infância, ok? Reações comuns de uma pessoa traumatizada. Se uma pessoa se depara com alguma situação que faça ela lembrar do que ela vivenciou no passado, mesmo que não seja com a mesma intensidade ou a mesma situação, ela pode ter vários sentimentos, dependendo, né, do que está acontecendo, de raiva, de explosões de raiva, né? Pode ter também ansiedade, tristeza, insônia, suor, taquicardia, medo, desesperança. São alguns sintomas de que pessoas traumatizadas costumam reagir diante de algum acontecimento atual que ela esteja passando que se assemelha ao que ela passou antigamente. Além disso, pessoas traumatizadas também frequentemente se encontram em estado de hipervigilância e temem que seus acontecimentos presentes façam com que pareçam semelhantes ao que ela vivenciou no passado. Então ela fica com essa paranoia de que a qualquer momento ela pode vivenciar a mesma situação que ela viveu, a mesma situação angustiante que gerou dor para ela. Em casos mais sérios, a pessoa pode também gerar um sentimento de ansiedade, desinteresse pelo futuro, ou seja, não criar muitas expectativas com nada, com a vida, por ter essa desesperança, né? E também pode chegar à depressão, que é um estágio onde o indivíduo se encontra em que ele não vê mais sentido na vida, em que ele não vê mais razão para viver. Isso é muito sério. Então, os traumas, eles são muito difíceis de lidar. Traumas ficam marcados na gente. Então é importante você entender para que você não julgue uma pessoa que você conheceu, que disse que passou por algum trauma e para você pode ser algo tipo assim, nossa, mas isso nem é tanta coisa, isso não é para tanto, mas para aquela pessoa que está sentindo é. Então é por isso que é importante vocês saberem tudo isso, o que é o trauma, como funciona e como ele se forma. Como os traumas se formam? Eu vou falar para vocês como que se formam os traumas para vocês entenderem. Os traumas psicológicos se formam quando a capacidade de administrar emoções de uma pessoa é oprimida por uma situação angustiante. Assim surge o sentimento de impotência em relação à vivência antiga, diminuindo a noção de identidade formada pela pessoa traumatizada. Ou seja, quando a pessoa não consegue lidar com todos esses sentimentos e essas emoções, esses eventos angustiantes que a pessoa passou, ela pode ter esse sentimento de impotência naquela situação, de que ela não tem poder algum sobre aquilo, que ela não tem controle nenhum sobre aquilo. E isso não significa que a pessoa é fraca psicologicamente, ela pode ser muito resiliente, sim, mas se essa pessoa passar por situações muito angustiantes constantemente, sua capacidade de fazer julgamentos e gerir emoções vai se desgastando dia após dia e é aí que o trauma pode começar a se instalar. Então, não quer dizer que uma pessoa que tem um trauma do passado, embora ela tenha passado por alguma situação que você não considere tão grande assim, tão pesado assim, essa pessoa passou por aquilo dia após dia, e isso foi desgastando o psicológico dessa pessoa. E aí o trauma pode ter começado a se instalar aí. Então é importante vocês entenderem tudo isso. O trauma é algo muito difícil de lidar, é algo também um pouco difícil de entender para quem nunca passou por um trauma, mas é importante vocês saberem tudo a respeito para que não chegue a conclusões equivocadas sobre esse assunto. As circunstâncias que se formam traumas psicológicos são traições. Como eu falei para vocês, os principais traumas se formam na infância, mas como eu disse, não quer dizer que uma pessoa adulta também não possa passar por algum momento traumático e gerar um trauma a partir daquela situação. Por quê? Traições. Traições podem ser na infância também de algum familiar ou os pais quebrarem a promessa pelos filhos que fizeram a ele, ou pode ser também relacionamentos amorosos na fase adulta, em que a pessoa é traída e ela gera esse sentimento ou de culpa ou de raiva, porque a pessoa traiu a confiança dela, e ela pode também gerar um trauma de ter muitas paranoias em relacionamentos futuros, e isso pode até não trazer relações tão boas assim. Além das traições, tem também as circunstâncias que formam os traumas: abusos de poder, negligência na infância, perda de alguém próximo, violência física, emocional e sexual pode formar um trauma. E violência sexual, ele forma muitos traumas que ficam marcados, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Isso é bem importante de vocês entenderem, porque é algo muito pesado, é algo muito sério de se carregar, é um tipo de trauma desse, tá? Convivência com uma doença grave também pode gerar um trauma, um desastre natural, como eu falei para vocês, se vocês vissem alguém morrer na sua frente, aquilo aí poderia gerar um trauma.
Relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos é um dos temas que eu já abordei aqui no meu canal. Eu vou deixar para você na descrição o vídeo para vocês verem sobre violência doméstica. Por que que as mulheres continuam em um relacionamento abusivo? Vejam o vídeo para vocês entenderem. Então, relacionamentos abusivos podem criar traumas nas mulheres e isso pode também afetar suas relações futuras. Então, é algo muito sério mesmo, os traumas. Por isso que eu trouxe esse conteúdo para vocês, porque eu achei muito importante de falar sobre ele. Então, como você pode perceber, os eventos que podem gerar um trauma são bem diversos e de graus diferentes. Então, não é necessariamente preciso viver um desastre natural ou alguma situação traumática para gerar um trauma. Há pessoas que conseguem passar por isso, conseguem superar, mas há pessoas que precisam de um apoio psicológico, há pessoas que precisam de um acompanhamento mais profundo, sabe? Tem pessoas que realmente ficam muito marcadas com aquilo e às vezes precisa de um acompanhamento a mais. Então isso vai variar de pessoa para pessoa, é algo muito subjetivo e de graus diferentes. E eu vou passar para vocês como que vocês podem tratar o trauma, sabe? Se você já passou ou se você conhece alguém que passou, você pode aconselhar ela a procurar a psicoterapia. A psicoterapia vai te ajudar a processar as suas emoções, a entender tudo o que você está sentindo. Então, vai ser algo bem libertador fazer psicoterapia. Ela vai te ajudar também a lembrar dos passados e adquirir como um aprendizado ou até mesmo superar esses traumas, essas marcas, essas cicatrizes que você guarda dentro de si, de situações que você viveu que foram realmente angustiantes para você. Então, o meio mais indicado que eu vou passar para vocês é a psicoterapia, é a ajuda com um profissional, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. O intuito do vídeo não foi como você pode superar um trauma, porque é algo muito difícil. Então, o que eu recomendei foi o acompanhamento do profissional na área da psicoterapia. Esse vídeo foi mais para conscientizar vocês a importância de entender sobre os traumas, primeiramente, antes de julgar as pessoas ou antes de dar qualquer conselho superficial para alguém que já passou por um trauma ou conhece alguém que já passou. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações. Eu queria pedir também para vocês deixarem um like no vídeo, me seguir nas redes sociais que vão estar na descrição, comentar no vídeo e, por último, não muito menos importante, compartilhar o vídeo, tá bom? Eu vejo vocês no próximo. Um beijo e até a próxima. Tchau!